Agência da APAE de Canaã dos Carajás, e sou mãe de uma pessoa autista também. Meu filho mais novo tem um diagnóstico de autismo, ele tem 16 anos, né, já é um adolescente, e foi por isso que eu me envolvi, né, nessa causa da pessoa com deficiência. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre os desafios da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Deixa eu vir para cá que eu acho que fica melhor a questão do microfone. Primeiro, como todo advogado vai começar falando da Constituição, né, e de outras leis. O trabalho é um direito fundamental da pessoa, é um direito humano fundamental, o direito de trabalhar, se sentir útil, se sentir produtivo, sentir que participa da vida em sociedade, né? Então, a Constituição Federal traz no artigo 7º, inciso 31, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. O que isso quer dizer? A empresa não pode dizer assim, eu contrato o trabalhador com deficiência, mas aí ele vai ganhar só 70% do que a pessoa sem deficiência ganha naquela mesma função. Não pode, é uma discriminação de salário, né? Ou critérios de admissão. Eu vou publicar aqui uma vaga de, vamos dizer, técnico de segurança do trabalho. Aí, na hora, aparece uma pessoa com deficiência. E aí, se o recrutador diz assim, não, para você não pode não, porque essa vaga não é para pessoa com deficiência. Ele não pode fazer isso. Pode ter uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência. E aí, se eu chego lá, ele pode dizer, não, para você não pode. Você não tem uma deficiência. Agora, o contrário não pode, né? E aí temos a Lei Brasileira de Inclusão, que diz a pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo. Então, a deficiência não pode dizer para a pessoa que ela não pode exercer alguma profissão. Se ela quiser aquela profissão, ela vai estudar, se qualificar e desenvolver. E o ambiente tem que ser também adaptado para receber essa pessoa com deficiência. E isso é muito importante, às vezes o mais difícil. Aí vamos falar da lei de cotas, né, que o Vando também trouxe aqui. É a Lei 8213, que é muito conhecida por esse nome, Lei de Cotas. O que essa lei diz? Que é obrigação de todas as empresas que têm a partir de 100 funcionários reservar um percentual das suas vagas, dos seus postos de trabalho, para pessoas com deficiência. Então, a empresa que tem até 99 funcionários, ela não está obrigada a reservar vagas para pessoa com deficiência. Mas se ela quiser contratar uma pessoa com deficiência, pode? Pode, claro, por favor. Mas a partir de 100 funcionários, aí já vira uma obrigação. Então, a pessoa que tem de 100 até 200 funcionários, ela tem que reservar 2% das suas vagas para pessoas com deficiência. Então, se ela tem exatamente 100, 2 vagas têm que ser ocupadas por pessoas com deficiência. Se ela tem 200, 4 vagas. De 201 a 500 funcionários, já vai para 3%. De 501 a 1.000, 4%. E de 1.001 funcionários para cima, já são 5% das vagas. Uma empresa como a Vale, por exemplo, tem mais de 1.001 funcionários. Então, ela tem que reservar 5% das vagas para pessoas com deficiência. Se a empresa tiver 10.000 funcionários, por exemplo, são 500 vagas exclusivas para pessoa com deficiência. E ela só pode demitir, vamos dizer que ela tenha exatamente essas 500 pessoas com deficiência. Ela só pode demitir uma delas quando já tiver contratado outra para ficar no lugar. Mas aí a gente vê que tem 3 atores, vamos dizer assim, envolvidos nessa inclusão. Deixa eu tomar um golinho d'água. Que são as empresas, né, os empregadores, as famílias das pessoas com deficiência e as próprias pessoas com deficiência. E cada um desses públicos, a gente percebe que tem desafios, né, dificuldades de fazer isso acontecer, isso que já está previsto na lei. Desafios das empresas. Primeiro, a gente percebe que as empresas têm expectativas irreais quando
querem contratar uma pessoa com deficiência? Elas buscam funcionalidade plena, escolaridade avançada e experiência prévia. No final, elas querem uma pessoa que não tenha impedimentos, né? Não, uma pessoa com deficiência, mas não tem impedimento nenhum. Mas, gente, se você for olhar o conceito de deficiência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já vem aí da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, impedimento é parte do conceito. Você não é uma pessoa com deficiência se você não tem nenhum impedimento, né? Então, como que a empresa vai querer uma pessoa com deficiência que não precise de apoio para nada, que não tenha impedimento nenhum, né? Aí é uma expectativa irreal. As empresas também, muitas vezes, têm resistência a adaptar o ambiente de trabalho. Pouca disposição, ou às vezes é uma questão de dinheiro, né? Pouco orçamento, para ajustar as instalações da empresa, né? Por exemplo, instalar rampas, instalar sinalização tátil, né? O piso podotátil, instalar todos os seus procedimentos, seus materiais escritos, suas placas em braille para a pessoa com deficiência visual. Horários, muitas vezes a pessoa com deficiência precisa de um horário diferenciado, de uma carga horária diminuída, de uma flexibilidade para ela poder fazer suas terapias, seus atendimentos, né? Procedimentos, né? Às vezes o procedimento, a forma de fazer as coisas tem que ser adaptada para que a pessoa com deficiência consiga fazê-la, ferramentas e oferecer os apoios necessários. Medo de acidentes, isso aqui na nossa cidade, Vando, é muito, um desafio muito grande. A maioria das empresas com quem a gente vai conversar sobre incluir a pessoa com deficiência já fala logo: mas a gente não pode, porque a gente trabalha numa área de risco. Mineração é a atividade que tem risco máximo, né, na classificação de risco aí do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, sempre vai se dizer, não, mas na área de mineração não pode. Aí, contrata, tipo assim, se é uma empresa de 10 mil pessoas, tem 500 pessoas com deficiência, você vai botar todo mundo no escritório, né? Ninguém vai para o campo, ninguém vai para a área. Mas será mesmo que é impossível adaptar essa área de risco para que ela tenha menos risco, não só para a pessoa com deficiência, como para todo mundo? Gente, uma coisa que eu sempre falo, tá? Eu falo aqui em pessoa com deficiência, e, por favor, entendam que esse não é um termo pejorativo, ruim, para diminuir a pessoa, não. É porque esse termo foi escolhido pelas próprias pessoas com deficiência. Lembra que eu falei de uma convenção internacional de direitos da pessoa com deficiência? Eles se reuniram, discutiram muito, né, e decidiram a forma correta de se referir a uma pessoa que tem uma deficiência, a pessoa com deficiência, tá? Não é especial, não é portador de necessidades especiais, enfim, tem várias outras formas que são como eufemismos, né? Vamos falar de um jeito mais assim, que não fique tão na cara, mas a comunicação precisa ser clara. Então, pessoa com necessidade especial, uma mulher gestante, no fim da gestação, ela não é uma pessoa que tem uma necessidade especial? Pois é, mas ela tem uma deficiência? Não, porque a deficiência é um impedimento, como eu falei, de natureza permanente, né? Então, tem uma duração aí no tempo que não tem uma previsão de acabar, e a mulher gestante, ela tem uma previsão de acabar, né? É a data do parto. E que, em interação com as barreiras do ambiente, da sociedade, da atitude das pessoas, impedem a plena participação dessa pessoa na sociedade, né? Isso aqui é um conceito de deficiência. Bom, então esses são os desafios da parte das empresas. Agora, das famílias e das pessoas com deficiência, eu botei um do ladinho do outro porque eles são meio semelhantes. O primeiro dos dois públicos, perder o BPC, é o medo maior da vida da pessoa com deficiência e mais ainda da família, é perder esse bendito BPC. O que é o BPC, para quem não conhece? É o benefício de prestação continuada, que é um benefício que o INSS paga
a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, que a família não tenha condições financeiras de mantê-la bem, né? De dar uma vida digna para ela. Então, esse benefício tem o valor de um salário mínimo, ele não paga 13º, não deixa pensão por morte, se a pessoa que tem direito ao benefício, né, falece, não deixa pensão por morte para os dependentes, né? E ele tem um limite de renda. Então, além de comprovar que é idoso ou que é uma pessoa com deficiência, a pessoa tem que comprovar que a renda da família, per capita, quer dizer, pega a renda de todo mundo da família, divide pelo número de pessoas, tem que dar até 1/4 do salário mínimo. E aí o que acontece? Se uma das pessoas da família, daquele grupo familiar ali que está no CAD único, arranja um emprego de carteira assinada, um emprego formal, o INSS fica sabendo, porque tem os recolhimentos da Previdência. E aí ele vai recalcular essa renda familiar. E muitas vezes vai passar desse limite de 1/4 do salário mínimo, né? Aí vai dizer, perdeu o BPC. Agora, no caso da pessoa com deficiência, se ela conseguiu um emprego, ela perde o BPC? Não, não é perder que a gente chama. Ele é suspenso, ele não é cessado, ele não acaba. Suspende. Enquanto você estiver trabalhando, você vai receber o seu salário, né? E se você vier a perder o emprego, aí é só pedir e volta a receber o BPC. Assim diz a lei, né? E normalmente a pessoa não tem que fazer um novo requerimento como se fosse a primeira vez, passar por todas as perícias e esperar, às vezes demora até uns 2 anos. Eu entendo medo por isso, né? A pessoa luta tanto, demora tanto para conseguir o benefício que quando consegue ela não quer perder. Mas essa é a principal barreira na nossa visão que impede o acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho formal, né? Com carteira assinada. A gente percebe muito também que as famílias têm muito medo da exposição dessa pessoa a assédios, né? Tanto assédio moral quanto assédio sexual, a frustrações de não conseguir fazer alguma coisa e a pessoa acabar se sentindo pior do que quando entrou, né? Discriminação, acidentes de trabalho, né? Também é um medo da pessoa com deficiência, né? Essa exposição a preconceito, discriminação, assédio, frustrações. E a gente percebe também das famílias um medo pela perda do controle. Então, muitas vezes a pessoa... Acho que eu vou trocar de microfone para ver se... Só um momentinho. Oi, pronto. Acho que esse aqui vai estar melhor. Muitas vezes a pessoa com deficiência, ela é cuidada ali pela família e a família tem total controle sobre para onde ele vai, que horas ele volta, o benefício dele é na mão dessa pessoa que cuida, normalmente a mãe, né? Então a mãe que decide o que vai comprar com aquele dinheiro, que horas, que dia, né? E aí ela às vezes pensa assim, se meu filho for trabalhar e tiver o dinheiro, né, a conta dele, o cartão na mão dele, o cartão alimentação na mão dele, o cartão refeição na mão dele, aí eu não vou ter mais esse controle. Aí vai comprar besteira, vai gastar o dinheiro todo com besteira, e, tipo assim, vai conhecer outras pessoas, vai querer sair com amigos, tal, e eu vou perder esse controle, né? E realmente é um momento difícil para a família, né, dar essa autonomia, essa independência. Mas isso deve ser o objetivo, né? E a pessoa com deficiência também, outro desafio que ela enfrenta no ambiente de trabalho são as barreiras, né, de comunicação, né, que é normalmente uma dificuldade grande para as pessoas surdas. A pessoa cega, por exemplo, pode ter uma dificuldade em acessar materiais escritos, comunicação escrita na empresa, né? As pessoas não alfabetizadas, né? No nosso caso lá na APAE, a gente trabalha com pessoas com deficiência intelectual. É muito comum que elas tenham certificado de conclusão do ensino médio e não sejam alfabetizadas. Então, como é que essa pessoa vai ler um e-mail que o chefe mandou para ela, ler o procedimento que diz o que ela tem que fazer, né? Aí vai precisar de uma adaptação. E aí a inteligência artificial tem um grande papel aí, né? Pode ajudar muito nessa adaptação.
Bom, aqui é a realidade das vagas para pessoa com deficiência. Eu fiz que nem o Vando Douglas, fui lá no site da prefeitura, né, busquei algumas vagas divulgadas pelo Cine, vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Todas essas vagas aí são exclusivas para pessoa com deficiência, mas veja bem, eletricista de manutenção, tinha 3 vagas para PCD. Requer experiência, ensino fundamental, NR10, CEP e qualificação específica. Eletricista de força e controle, mesmas exigências. Mecânico ajustador, necessita experiência comprovada, ensino fundamental completo. Motorista operador de caminhão MUC, requer experiência, CNH categoria D, ensino fundamental e curso na área. E técnico em segurança do trabalho, experiência, ensino médio, curso técnico e registro profissional. Essas vagas, gente, eu tenho para mim que seriam difíceis de preencher até por pessoas sem deficiência, né? Imagina para a pessoa com deficiência. E tem uma coisa que todas as vagas têm em comum, que é a experiência. Ninguém quer ser o primeiro a contratar uma pessoa, né? Ninguém quer dar a primeira oportunidade. E isso também é um desafio para pessoas sem deficiência, né? Não, tudo tem que exigir experiência. Mas como é que a pessoa vai ter experiência se ninguém quer contratar sem experiência? Né? E aí, como é que faz? Então, assim, a gente tem que pensar soluções para esses desafios. E o que eu penso é, essa expectativa aí da empresa é irreal. Como que os atores envolvidos têm respondido? O Ministério Público do Trabalho, eu soube que andou por aqui por Canaã esses dias, montando algumas empresas. Ainda não por não cumprir a lei de cotas, mas por não cumprir a lei de aprendizagem profissional, que é uma coisa que a gente vai falar também mais para frente, tá? Então, mas aí tem intensificado, em outros lugares do Brasil, eles têm intensificado essa fiscalização, firmado termos de ajustamento de conduta com as empresas e, tipo assim, se comprometa que você vai passar a cumprir a lei de cotas. Vamos estabelecer um prazo e você vai firmar um compromisso aqui comigo de que nesse prazo você vai cumprir essa lei, senão você vai pagar uma multa, aí bota um valorzão, né? Mas o que as empresas sempre justificam? Eu não estou cumprindo a lei de cotas porque não existem pessoas com deficiência qualificadas e experientes nas funções que eu tenho aqui na minha empresa. Eu divulgo a vaga no Cine. Todo mês está lá um monte de vaga. Entra mês, sai mês, essa vaga não é preenchida, porque não aparece ninguém que cumpra as exigências da vaga. Pois é. Oportunidades de capacitação. Tem surgido? Tem surgido. Né? Surgem vários cursos e treinamentos para pessoa com deficiência. Lá na APAE, a Érica vai me ajudar a lembrar aqui, a Islaine também. Que cursos a gente já teve lá na APAE, só para pessoas com deficiência intelectual, que era o nosso público, com esse objetivo de qualificar para o mercado de trabalho. A gente já teve cursos de informática, acho que 2 vezes, 2 turmas cada vez, né? Então já teve 4 turmas. Almoxarifado, tinha um curso de almoxarife lá, já tivemos oficina de panificação um tempão, acho que foram 3 ou 4 anos que a gente trabalhou com essa oficina lá. Se eu não me engano, esse curso de informática tinha também alguma questão de assistente de escritório, auxiliar de escritório. Não, era só informática mesmo, né? Vocês lembram de mais algum curso com essa pegada assim, qualificar para o mercado de trabalho? Não, mas já tivemos todos esses cursos. Agora, quantas vezes, Érica, no final desse curso, a empresa que estava patrocinando o curso disse: agora quero os seus tantos melhores alunos para colocar numa vaga aqui dentro da minha empresa? Não, não teve. Então, assim, eu já ouvi, né, uma pessoa dizer que foi numa entidade como a nossa, como a APAE, lá em Portugal. E aí, essa entidade estava tentando muito incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Mas o que ele falou foi: olha, a gente está atuando aqui há não sei quantos anos, e nossos atendidos já fizeram curso de tudo que você imaginar, já teve aula de tudo, já fizeram todos os cursos possíveis e imagináveis. Mas emprego que é bom não aparece. Então, a gente vai ficar eternamente capacitando, e não vai conseguir incluir. Então, eu acho que a saída não é só isso. Tem que fazer uns cursos, então, para capacitar. Não acho que isso vá
só isso vai funcionar. Tem que ter também, mas só isso não. O que a gente vê muitas empresas fazendo também? Contratações fictícias. Eu tenho que cumprir a cota, então vamos fazer assim. Eu vou te contratar, Tiago, mas você não precisa nem vir aqui não, tá? Pode ficar na sua casa mesmo. Aí todo mês eu mando seu salário, eu mando uma folha de ponto para você assinar o mês inteiro e está tudo ótimo. Aí, tipo assim, isso está atingindo o objetivo da lei? Não. Porque para que a lei obriga os empregadores a destinarem um número de vagas, reservarem para pessoa com deficiência? Claro, é para que eles recebam um salário? Sim, eu acho que esse é o mais importante, né? Mas também para que eles sejam incluídos na vida social, que eles se sintam ativos, participativos, convivam com colegas, com chefes, com subordinados, né? Tenham sua independência, sua autonomia. E aí, desse jeito, essa contratação fingida não está atingindo esse objetivo. Aí, uma das soluções que eu vejo com grande potencial para mudar esse panorama são os programas de aprendizagem profissional. O que é um programa de aprendizagem profissional? É o tal do jovem aprendiz. Me fala, quem que é você, né, que lida com esse programa? Então, existe a lei da aprendizagem profissional, que também diz que a empresa tem que reservar um certo número de vagas para aprendizes, né? E dependendo do número de empregados. Só que essas vagas são diferentes das vagas da lei de cotas, tá? Não é a mesma coisa, não é uma coisa ou outra, não. A empresa tem que ter as duas coisas. E o programa de aprendizagem profissional, ele junta a formação teórica, que é ministrada por uma entidade de educação, né, que tem autorização do Ministério do Trabalho para isso. Aqui na cidade, o que a gente vai... Acho que a única que tem é o Senai, né? Mas o Sistema S, né, tem o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, por exemplo, é o SENAC. E tem outras entidades, até privadas, que conseguem esse credenciamento no Ministério do Trabalho e podem fazer esse curso de aprendizagem profissional na parte teórica. E a parte prática é para ser dentro da empresa. Então, a empresa vai pegar esses aprendizes, colocar junto com os seus empregados, que já são treinados, já desempenham aquela função, e eles vão orientar, e eles vão aprender na prática. O programa de aprendizagem profissional ele pode durar até 2 anos. Para uma pessoa sem deficiência, existe um limite de idade, tá? A partir de 14 anos, a pessoa pode ser aprendiz até... Aí me fugiu aqui a idade, me lembro, até 21, 24. Mas, acho que é 24 mesmo, 24 mesmo. Na verdade, 14, tá? 18 é a regra da Vale, não é da lei. Mas 14 anos já pode ser menor aprendiz. Mas, para a pessoa com deficiência, não tem esse limite máximo de idade. A pessoa pode ter 60 anos e ser um aprendiz. Tá? Vai ser um jovem aprendiz de 60 anos, porque é pessoa com deficiência. A lei abre essa exceção. E outra coisa também que eu acho que tem um grande potencial aí, o programa de aprendizagem profissional não suspende o BPC. Então, a pessoa pode continuar recebendo o BPC, um salário mínimo do INSS, e receber também a bolsa de aprendizagem profissional, porque aí não é salário, é uma bolsa, né? Normalmente tem um valor menor, mas normalmente tem também um vale alimentação, um seguro de vida, né? E isso que a gente fala, normalmente a oportunidade de emprego, ela também não vem só com salário. Tem um plano de saúde, tem um vale alimentação, tem vários outros benefícios, né? Mas por que eu vejo isso como um grande potencial de ajudar a resolver o problema? Porque depois que a pessoa passou 2 anos fazendo um curso teórico e depois a parte prática dentro da empresa, aí não precisa mais dizer, mas não tem experiência. Você passou 2 anos treinando ele, agora ele já tem experiência, né? Mas aí o que a gente tem visto, quando eu comecei a conversar com as pessoas, tal, o que eu soube? Infelizmente, as empresas também andam maquiando o programa de aprendizagem profissional.
de botar a pessoa para fazer o curso no Senai, né, em outra entidade, e a parte prática não tem. Ah, porque não pode entrar na área de risco. Aí, gente, como é que ensina, então? Como é que ensina? Em algum momento, a pessoa vai ter que fazer isso pela primeira vez. E aí, no programa de aprendizagem profissional, pelo menos ela tem um orientador, né? Aí, aqui uma pergunta. Não tô criticando o tema de vocês, não. O tema é muito bom. Mas capacitar para incluir ou incluir para capacitar? Teve um capacitar que repetiu e não sei por quê. Os evangélicos têm uma frase que eu acho muito interessante, que é assim: Deus não escolhe os capacitados. Ele faz o quê? Ele capacita os escolhidos, né? Eu acho muito interessante essa frase e isso que eu estou propondo aqui é a mesma coisa. A empresa, normalmente, ela quer escolher os capacitados, né? Ela bota a vaga lá, quero que a pessoa tenha tais e tais e tais habilidades, certificado disso e daquilo, e experiência comprovada na carteira disso e daquilo. E aí ela vai escolher, dentre todos os capacitados que aparecerem, quem ela achar melhor. Mas aqui a gente vai propor uma outra abordagem, que é o emprego apoiado, que é, primeiro você escolhe a pessoa, e depois você capacita. É uma metodologia transformadora. O que é emprego apoiado? É uma metodologia que promove a inclusão laboral através do suporte individualizado e contínuo, adequando o trabalho à pessoa, e não o contrário. E ele inverte a lógica tradicional. Em vez de preparar a pessoa para uma vaga existente, a gente conhece a pessoa, conhece as habilidades dela, o perfil dela, e cria uma oportunidade que vai se encaixar perfeitamente com o que ela tem, o potencial dela, né? Então, no emprego apoiado, primeiro, você não tem aquele processo seletivo de abrir as vagas, entrevistar um monte de gente e escolher um. Você primeiro conhece as pessoas, faz um portfólio delas, não chama nem currículo, é portfólio. E aí você vai dizer, como é essa pessoa? Quais são os interesses, os gostos dela? Quais são os pontos fortes dela? E que tipo de apoios ela vai precisar, né? E aí você pensa assim, tá, se ela gosta disso, daquilo outro, e tem essa habilidade, esse potencial, ela se daria bem com esse tipo de trabalho. E se você não tem aquela vaga na sua empresa? Você pode criar. Vamos dizer que a pessoa tem uma habilidade muito boa com redes sociais, por exemplo. Que nem o Vando Douglas. Vamos dizer que ele já fez um curso com o Vando Douglas de como usar um Instagram e tal, e o menino bomba nas redes sociais. Aí a empresa, vamos dizer que seja um comércio pequeno aqui de Canaã. Eu não tenho essa vaga aqui na minha empresa de social media, de analista de redes sociais. Mas e se você criar? Né? Seu negócio não se beneficiaria de ter uma presença maior nas redes, de ter uma pessoa cuidando só disso? Então vamos criar essa vaga. Né? Então essa é a lógica do emprego apoiado. Então começa com conhecer a pessoa, né? Capacitar durante o trabalho. Você conhece, contrata e aí vai capacitando. Normalmente se tem um consultor de emprego apoiado, que é um profissional que faz essa ponte entre a empresa, a pessoa com deficiência e a família, que também é um ator importante nesse processo, com acompanhamento ao longo do tempo. O trabalho do consultor de emprego apoiado não é só até a pessoa fichar, não. Ela continua acompanhando. Ela não precisa estar o tempo todo do lado daquela pessoa, não. Mas ela tem que ir à empresa algumas vezes. No começo é muito importante. Olhar, né, observar o ambiente, sugerir adaptações, depois voltar a conversar com a pessoa com deficiência, com o chefe dela, com os colegas de trabalho dela, ver se está tendo alguma dificuldade, o que pode ser feito para melhorar, para superar aquela dificuldade, né? E tem um conceito importante que é o apoio natural. Os colegas de trabalho tornam-se um suporte orgânico, promovendo a autonomia progressiva da pessoa com deficiência. Por que chama apoio natural? Porque é uma coisa que não precisa nem assim definir, olha, agora você vai apoiar o fulano. Normalmente, se a pessoa senta do lado, faz a mesma função, é natural, né, que para a pessoa com deficiência também acontece assim. Se você começa num emprego novo, alguma coisa que você não sabe, você pergunta para quem faz a mesma função e que está mais perto ali de você, né?
E aqui a gente vai falar de um exemplo de sucesso, que foi uma empresa chamada Tecnosonda, que tinha contrato com a Vale aqui em Canaã, né? E ela nos procurou e falou, nós, sem falar esse nome de emprego apoiado, a Tecnosonda foi a empresa que eu percebo que já usou essa filosofia do emprego apoiado na inclusão de pessoas com deficiência. Então, a Tecnosonda procurou a PAI e falou, nós queremos contratar 2 pessoas com deficiência. E ela não botou uma vaga e um monte de exigências, não. Ela perguntou, que pessoas vocês têm que vocês acham que têm interesse, que têm disponibilidade, que querem trabalhar? Aí a gente foi, né, ver entre as pessoas que a gente atendia, quem que teria essa disponibilidade. Apresentou para a empresa, levou lá, com a família, tudo. E aí eles conversaram, falaram, não, vai dar certo. Uma dessas pessoas, que foi o Lucas, que vai aparecer nesse vídeo, eles cederam para a PAI. E a outra pessoa, que foi o Jonathan, vai aparecer mais tarde no vídeo também, foi trabalhar num almoxarifado da empresa, dentro da empresa mesmo. Vamos ver agora um vídeo com o Lucas falando como foi a experiência dele de trabalhar na Tecnosonda. Boa tarde, Lucas. Qual a importância de trabalhar na Tecnosonda? O que a Tecnosonda mudou na sua vida? Obrigado. E esse é o Jonathan, que está aí ajudando o supervisor dele a guardar, né, materiais no almoxarifado. E aí, de novo, a empresa não usava esses nomes, dizer que o supervisor era o apoio natural dele, mas era exatamente essa lógica do apoio natural. Dizem que o Jonathan era a sombra do Eduardo, né, esse supervisor? Você lembra o nome dele? Falhou agora o nome dele. Mas eles andavam sempre juntos. E tudo que o supervisor falava, olha, Jonathan, você faz assim, assado, ele fazia direitinho. Aí o supervisor falou, olha, não deixe ninguém tirar nada aqui do almoxarifado sem a minha autorização. A gente é responsável pelo que está aqui dentro. Então, ninguém pode tirar nada daqui sem autorização. Tá bom. Aí, um dia, esse supervisor teve que fazer alguma tarefa em outro local. Deixou o Jonathan lá, cuidando do almoxarifado. Cadê que o pessoal conseguia tirar as coisas de lá? Não vai tirar, não. Não pode, só quando... Acho que era Eduardo o nome dele. Só se o Eduardo autorizar. Espera ele voltar aqui para ele autorizar. E aí ficou, poxa, mas aí agora eu não vou conseguir pegar o material, não sei o quê. Quando ele voltou, tá certinho. Foi a orientação que eu dei para ele, foi essa mesmo. Tá certo, não era para deixar mesmo, não. Então, gente... É para vocês verem, existe sim a possibilidade da pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, física, intelectual, auditiva, visual, enfim, ela ser incluída no mercado de trabalho. Vai ser com a mesma produtividade de uma pessoa sem deficiência? Provavelmente não. A empresa vai ter que investir mais tempo na capacitação, vai ter que investir mais em adaptar o ambiente? Provavelmente vai. Mas aí a empresa não vai querer. É para isso que existe uma lei obrigando, entendeu? Porque se não precisasse de nenhum investimento a mais, não precisava de uma lei obrigando, né? Mas agora, como existe a lei obrigando, vamos fazer todo o esforço, né? Estou falando aqui principalmente para os alunos, né, da turma de secretariado executivo trilingüe, quando vocês estiverem nas empresas, no mercado de trabalho, levem com vocês essa filosofia. Todo ser humano tem esse direito ao trabalho. E é papel de uma empresa que está ganhando dinheiro com o trabalho das pessoas ter essas vagas também para a pessoa com deficiência, como manda a lei, e de uma forma verdadeira. Então é isso, pessoal. Muito obrigada.